Você quer saber como criar NPCs instantâneos do nada, sem enrolação, passo a passo? Então fica aqui que eu vou te ajudar. E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Felipe Canguçu e hoje eu vou ensinar vocês a criarem NPCs em massa, sem estresse, sem enrolação, sem esquentar a cabeça. Mas primeira coisa, você sabe o que é NPC? NPC significa Non-Player Character. É um personagem que não é do jogador, são todos os personagens que o mestre controla durante a campanha. E obviamente os jogadores irão interagir o tempo inteiro com esses NPCs. Então, é o cara que tá passando na rua que você quer abordar, é o taverneiro lá na taverna, é o sapateiro, é um personagem que for controlado pelo narrador, tá bom? Isso é um NPC. Agora, você que é mestre e você esquenta a cabeça sempre tendo que criar NPCs, tirando do nada toda hora, eu vou te ensinar agora o passo a passo como fazer isso. Vou te ensinar como fazer NPC miojo, que é aquele instantâneo que você tira do nada automaticamente o tempo inteiro. Bom, vamos lá. Existem 3 tipos de NPCs somente. O primeiro é o NPC irrelevante. O nome já diz tudo, é aquele que não tem relevância para a história principal. É um cara que o mestre teve que improvisar, criar na hora, ou então ele criou simplesmente para um propósito simples ali, alguma cena engraçadinha, algo passageiro, que não vai fazer grande peso, que não vai ter grande peso na história principal da sua campanha. E tem o NPC relevante. Ele é aquele NPC que inicialmente não era indispensável, que não era tão importante assim, mas acabou se tornando por vários motivos, seja porque ele se tornou o alívio cômico da campanha, ou então porque os jogadores, os personagens dos jogadores se apegaram a esse NPC e originalmente o mestre não tinha pensado nele como alguém importante e acabou se tornando um personagem relevante para o dia a dia, para as sessões e para a campanha em geral. E por fim tem o NPC indispensável, que desde o início, com muita antecedência, o mestre preparou esse NPC e atribuiu uma função que iria fazer toda a diferença no desfecho da história. Então esses são os 3 tipos de NPCs e a partir daí a gente vai ensinar passo a passo como montar a fórmula de criar NPCs instantâneos, profundos e marcantes. Independente de qual dos 3 seja o NPC em questão, lembre-se que todos têm o mesmo propósito, que é agregar valor. Então coloque isso na sua cabeça, os NPCs precisam ser irresistíveis e marcantes. Seus objetivos principais serão sempre agregar valor para sua história. Por exemplo, faz toda a diferença quando você tem que enfrentar o Orc número 4 do que Doth Gul'Dum, um orc que teve a sua esposa sequestrada pelo grande boss e está ali fazendo bicos, sendo obrigado a fazer aquilo porque tem toda uma história por trás, que ele teve que fugir da sua tribo em busca de vingança e acabou que se tornou um escravo e... Entende? Você agrega uma história para o NPC ou você só coloca um número naquele NPC. No combate, ele vai ter mais do que rolagem de dados, dano e ataque. Vai ter ganchos emocionais, vai ter profundidade. Então tente sempre considerar isso quando você for colocar os seus NPCs no meio da história. E não se preocupe, não é difícil você seguir a fórmula para criar NPCs profundos, sejam eles relevantes, irrelevantes ou indispensáveis. A fórmula é a mesma para todos eles. E essa fórmula que eu criei possui 5 elementos, que é função, temperamento, aparência, profissão e peculiaridade. Vamos começar com o primeiro elemento, que é a função. Você tem que definir qual que é o propósito do NPC na história. Queen! Tenha em mente que o propósito dele é enriquecer a história, como eu já disse. Então defina qual que vai ser a relação dele com a história principal e com a relação individual com os personagens dos jogadores. Ele não precisa ter toda uma história, uma profundidade com todos eles, mas defina bem qual que é o grau que ele está com cada um. Defina se ele tem algum elemento importante para a trama principal. Qual que é o papel dele ali? Se ele é um vilão, se ele é um capanga, se ele é um aliado dos personagens, se ele tem alguma informação privilegiada, se ele tem alguma condição biológica, qual que é a relevância dele com a trama principal e com os personagens. Se você definir qual que é a função dele na história, você já está com meio caminho andado. E na hora que você for montar essa função, esse objetivo do NPC, sempre tente agregar aquelas tramas
mais impactantes que a gente está acostumado a ver, como plot twist, traição, revelações bombásticas, ele é parente de algum outro personagem, seja do jogador, seja outro NPC, ele é um espião. Essas coisas clichês que sempre funcionam, tempere a gosto com esses ganchos clichês, com revelações bombásticas, isso sempre vai dar um flavor marcante para aquele NPC. Sempre que possível, surpreenda os seus jogadores. O segundo elemento da fórmula é temperamento. Todo mundo sabe que existem aqueles 4 famosos temperamentos das pessoas, né? Que é o colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico? Isso, melancólico. Agora sim, eu sei que é muita informação técnica, são muitas expressões que você vai acabar se perdendo, então eu vou criar uma lista com sinônimos para esses 4 temperamentos. Cara, são só 4 temperamentos. Para todos os NPCs que você vai criar, você vai ter que escolher só 4 opções que já existem. Você não precisa criar um temperamento novo, uma personalidade nova, é só copiar e colar e pronto. Então vamos lá, o primeiro temperamento é aquele explosivo, intolerante e impaciente. A gente vê várias referências pop aí, a gente tem o Gimli do Senhor dos Anéis, né, que quando eles trazem o anel lá para Valfenda, na primeira reunião da Sociedade do Anel, o Gimli já quer pegar o machado e vai lá e tenta destruir o anel, explode o machado e ele é arremessado pro lado, aquele cara que quer sair na porrada, que não gosta muito de diálogo, né? O Sokka do Avatar, um impulsivo, né? Não é muito paciente. Tem também o Hulk, que é um grande exemplo de impaciência e intolerância. O Bart Simpson, que está sempre tomando ideias impulsivas e não pensa muito. Então o primeiro temperamento é esse, é um cara que é explosivo, impaciente e intolerante. De todas as opções do NPC, essa é uma delas. O segundo tipo de temperamento é aquele cara que é solitário, que é individualista, que não gosta de trabalhar em equipe, que é um pouco pessimista ou tímido. Conseguiu identificar alguns personagens aí? O Batman, o Vegeta, o Rei Thorin de O Hobbit, sabe? Aquele cara que é soturno, que não gosta muito de interações sociais, que gosta de ficar na dele, que não é um cara muito positivo, muito alegre, muito otimista. Então, o segundo temperamento é esse perfil aí. Você agora já viu 2, né? Que é o cara explosivo, impaciente, e o cara que é individual, que é individualista, que é solitário, pessimista. O terceiro tipo de temperamento é o cara extrovertido, comunicativo, que gosta de conversar, que gosta de contar história, que gosta de aumentar o ponto. E se tem no D&D, por exemplo, uma classe que reflete bem esse tipo de temperamento, é o bardo, né? O bardo geralmente ele tem esse terceiro perfil de temperamento, que é o cara que conta história, que inventa, que mente, que gosta de ser o centro das atenções, né? Então, além dos bardos, nós temos ali o Merry e o Pippin do Senhor dos Anéis, que eles estão sempre ali cantando, dançando, contando história, fumando a erva deles, papeando, e são extrovertidos. A Phoebe de Friends. Então temos vários exemplos aí na cultura pop de pessoas que têm esse tipo de temperamento. Então vamos lá. O primeiro é o impulsivo, impaciente, explosivo. O segundo é o individualista, pessimista, solitário. E o terceiro é o extrovertido, comunicativo e que gosta de ser o centro das atenções. E o último temperamento é aquele cara que é paciente, calmo, dificilmente perde o controle, dificilmente perde a cabeça, é metódico, é sistemático. Então nós temos também vários exemplos aí para dar. Então nós temos, por exemplo, o Aragorn. Exatamente isso, é aquele cara que estava lá no primeiro filme, ele tá no canto dele, ele é cabeça fria, ele ajuda os hobbits lá, sempre calmo, nunca perde o controle. Você não vê o Aragorn perdendo o controle, a não ser aquela cena que ele perde o controle, dá um chute no capacete e quebra o dedo do pé, né? Mas isso aí é culpa do ator, não do personagem. Tem também o Gus Fring, o vilão de Breaking Bad, que é aquele cara que nunca levanta a voz, que ele tá sempre arrumando a gravatinha, sempre com a roupa passada, sempre calmo, nunca mostra o sinal de desespero, de emoções. O Geraldão ali de The Witcher, apesar dele estar sempre combatendo monstros, inimigos, ele é um cara também que é muito cheio de autocontrole, calmo, paciente, né? Não é um cara explosivo, não é um cara que gosta de falar muito, não é um cara que é pessimista. Ele é um cara calmo, metódico, tem ali todos os rituais dele, é um cara que é bem sistemático nas coisas que vai fazer, nos desafios, ele sabe o que fazer, como fazer. E também o Superman, né? Você vê que o Superman ele é um exemplo de
calma, paciência, benevolência, cabeça fria. Não significa também que o teu NPC que é calmo e paciente, ele não vai explodir eventualmente, né? São perfis que vão reger grande parte da interpretação do NPC, mas que não vai limitar permanentemente aquele... Pô, tô enrolando demais. Vocês entenderam, né? Então, perfeito, nós definimos agora os dois elementos principais da nossa fórmula, que são a função do NPC, o temperamento do NPC, e agora vamos para o terceiro elemento, que é a profissão. Super simples. Você não precisa ficar esquentando a cabeça, tentando pensar em profissões criativas, diferentes. Pega a carne de vaca, aquilo que é todo dia, aquilo que é básico, né? O que é um personagem da Idade Média, transforma ele num ferreiro, num escudeiro, num fazendeiro, qualquer heiro que tiver na Idade Média. E se for na Idade Moderna o jogo? Policial, médico, dentista, professor... Cara, pegue aquelas profissões mais comuns que você vê no dia a dia. Por que isso? Porque isso vai atribuir uma coerência narrativa com o jogo. Se normalmente você encontra com, sei lá, um operário, com um professor, então isso vai ficar mais verossímil para o seu jogo e ninguém vai questionar e você também não vai ter que ficar esquentando a cabeça, sendo criativo. E todo mundo tem uma profissão, certo? Normalmente os personagens, eles trabalham com alguma coisa, então você sempre vai ter que definir isso. E isso é a parte mais fácil de todas. Agora, o quarto elemento da fórmula para criar um NPC é a aparência. Você não precisa ficar descrevendo meticulosamente todos os detalhes do teu NPC, mas atribua alguns elementos chaves conforme o cenário que você está narrando. Por exemplo, é um cenário de terror? Descreva pessoas feias, com deformidades, rugas, unhas sujas, bolsas nos olhos, olhos profundos, cansados, rugas, já falei rugas? Cigarro, luva, chapéu, sobretudo. Coloque detalhes típicos de uma ambientação de terror. E se for, por exemplo, um cenário medieval, descreva cabelos compridos, crespos, barbas desgrenhadas, uma couraça rasgada, pele queimada, bronzeada do sol. Essas coisas típicas que você espera ver em um personagem que vivia na Idade Média. Então não perca muito tempo descrevendo muitas coisas. Coloque apenas descrições chaves, detalhes específicos da ambientação e da história do teu NPC. E por último, o último elemento da fórmula, que é a peculiaridade. Acrescente algo no teu NPC que vai remover a sua natureza genérica. Mostrar que ele é um indivíduo individual com a sua individualidade. A peculiaridade é exatamente isso, é algo peculiar, é algo que só ele tem e mais ninguém. Essa peculiaridade pode ser uma característica social, ou mental, ou física. Pode ser um cara que fala sozinho, ou que ele é fanho, ou que ele fala com um personagem ali que ele está constantemente falando com um amigo invisível, ou então ele anda mancando, ou ele anda com o ombro torto, alguma peculiaridade assim que só ele tenha. Ele gesticula demais, ou ele é fanho, ou ele é gago, ou ele fala de um jeito engraçado, ou ele troca letras igual Cebolinha. Ou pode ser que seja alguma coisa marcante visualmente. Ele tem um olho de cada cor, ele falta uma orelha, tem alguma cicatriz no rosto, tem uma barba que falha em algum ponto, ele não tem um dedo, tem um dente que é preto ou de prata ou tá faltando, tem um nariz torto, quebrado, ou um nariz de batata cheio de veias, roupas engraçadas, postura ou um tamanho diferente. Pense também em gatilhos de comportamento. Em determinadas situações ele age desse jeito, daquele jeito. Por exemplo, ele é um malandro que sempre que vê a oportunidade de ferrar com alguém ele ferra. Ou então uma frase de efeito que ele sempre fala em determinadas situações. Ou no combate ele tem um estilo de combate engraçado, que é só dele. E que faz parte da identidade dele, que ele é uma pessoa autêntica. Em uma das minhas campanhas eu tinha um vilão chamado Zoroastra, que ele era um espírito ancestral de um bruxo chinês, que ele sempre trocava o R pelo L. Então, por mais ameaçador que ele parecesse, ele usava uma roupa colorida, uma barba longa, uma cara branca, um chapéu comprido com os pauzinhos atrás, unhas gigantescas. E ele falava assim: "Vocês, grandes heróis, que querem destruir o meu império, mas nunca conseguirão." Obviamente a intenção era fazer uma coisa cômica, era um vilão, mas ele tinha o seu lado cômico. E os jogadores se divertiam bastante com as cenas do Zoroastra, que eles ficavam chamando de Zoroastla ou de pastel de flango.
Enfim, essa é a fórmula, mas preste atenção nessa observação que é muito importante. Os NPCs servem meramente como suporte para a diversão. Os protagonistas ainda vão ser os jogadores, a diversão com os amigos, os personagens dos jogadores. Não substitua os personagens da diversão com a tua galera por um NPC que sempre vai querer ter o protagonismo, que vai salvar o dia, que vai fazer tudo, que é o fodão. Então, deixe os NPCs como suporte e atribua o protagonismo ao seu grupo, aos seus jogadores, aos personagens deles. E antes de acabar esse vídeo, eu vou dar uma dica bônus. Se você não quer seguir essa fórmula, existe ainda uma forma mais fácil de você criar NPCs automáticos. É só você copiar literalmente algum personagem de algum filme, algum livro que você leu e mudar o nome dele. Por exemplo, você pega um Jack Sparrow e coloca o nome dele de John Bird, ou você pega um Pablo Escobar e você coloca lá o nome dele de Juan Castillo. E, cara, nada contra, funciona. Uma vez eu fiz 80 NPCs em poucos minutos só fazendo isso. Por uma mesa de vampiro, criei um cenário completo com todos os vampiros da cidade. Eu só fui copiando personagem de algum livro, algum filme que eu assisti e fui colocando ali uma peculiaridade para cada um para dar uma coisa diferenciada. É uma fórmula mais simples, mais preguiçosa, mas que funciona também. Então, se você gostou dessas dicas, gostou desse vídeo, por favor, gente, curta, comente, se inscreve no canal e deixe aí nos comentários quais as dicas que vocês querem ver pro próximo vídeo. E eu faço questão de preparar um outro vídeo só para esclarecer as dúvidas que vocês têm sobre esse mundo maravilhoso do RPG. Valeu, tchau!